Eu trouxe uma mensagem aqui para você, e o título hoje é O Engano do Coração Humano. Você sabe que a gente vive numa época em que tem uma frase assim: siga o seu coração, siga o seu coração. Essa palavra, siga o seu coração, é para você seguir os seus instintos. Aqui nós vamos usar a palavra coração o tempo todo, mas na Bíblia e na vida real, nós estamos falando sobre a mente, porque na Bíblia a mente é chamada de coração, então nós vamos utilizar essa referência. No mundo moderno hoje, o tempo todo as pessoas ficam dizendo, nos filmes, nas músicas, né, nos livros, siga o seu coração e tal. Só que a Bíblia adverte que o coração humano, ele é enganoso, né? Ele é um centro de engano, desejos desordenados e autojustificativas. Por isso é essencial nós entendermos por que o coração é enganoso, quais as consequências disso e como podemos viver de forma guiada pelo Espírito e não por nossas emoções instáveis. Então eu quero convidar você a entender um pouco mais o coração humano, entendendo que quando eu falo aqui o coração humano, eu estou falando da mente humana. É que a Bíblia usa essa metáfora para falar sobre a mente e chama de coração. O primeiro texto está em Jeremias 17:9. E você conhece o texto. Todos nós conhecemos porque é um texto muito famoso. Lá em Jeremias 17:9, que é o tema, é o verso que é o tema da mensagem de hoje, diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Entenderam? Então, Jeremias está dizendo o seguinte: esse coração que você quer seguir, que eu quero seguir, esse instinto, essa mente nossa, aqui a palavra enganoso traz ideia de fraude, dissimulação, ilusão, e ele diz, e também é desesperadamente corrupto, ou seja, é propenso ao mal. Sabe do que ele está falando aqui? Sabe do que Jeremias está falando? Da nossa natureza pecaminosa. Nós somos, é complicado dizer isso, é triste dizer isso, mas essa é a condição do ser humano. Nós somos ruins por natureza, lamentavelmente. Por quê? Porque aqui dentro tem uma natureza pecaminosa. Essa é a importância de ser transformado por Cristo. Amém? Eu e você, quando aceitamos Cristo, nós fomos transformados. E agora, nós não vivemos mais nessa perspectiva. Nós vivemos dentro de uma nova natureza. Mas ainda assim, esse coração enganoso está aqui. Tá certo? Tem um outro texto muito bacana para a gente entender um pouco mais isso, que está em Provérbios 14, verso 12. Localiza aí. Diz assim, Provérbios 14, 12. Há caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Sabe o que é? É que às vezes nós nos auto-enganamos, ou nós tentamos nos enganar. A gente toma determinadas decisões na vida, e aí a gente diz, não, isso aqui foi Deus que mandou aqui e tal. Só que a gente está fazendo uma coisa errada. Mesmo que tenha dado tudo certinho, tenha tudo encaixado direitinho, ainda assim é errado. E Deus não orientou-nos a fazer o que é errado. Mas, às vezes, a gente quer, enganar a Deus. Por isso que ele está dizendo, há caminhos que ao homem parece direito. Parece, tá certo? Diz assim, o coração pode convencer a mente de que estamos no caminho correto, mesmo quando estamos vivendo
um erro. Por isso precisamos de uma autoridade fora de nós. Irmãos, essa autoridade fora de nós é o Espírito Santo. É Ele que nos toca, é Ele que nos transforma, é Ele que avisa, deixa eu falar uma coisa para você, escute aí, presta atenção. Olha, toda vez que eu e você fazemos coisas erradas, nós sabemos que é errado. Entendeu? A vozinha fica dizendo: ei, Crisólito, isso aí está errado, rapaz. Está errado isso aí. Então por que a gente faz? Porque é ruim. Porque a natureza é ruim. Porque aqui tem uma natureza pecaminosa. Tá certo? É o Espírito Santo que vai nos proporcionar um ponto de referência moral. Um ponto de referência moral. Agora eu quero ler um texto muito denso, muito poderoso, dito pelo próprio Jesus. Marcos, esse aqui é paulada na cabeça. Marcos 7, 21 a 23. Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 7. Nós vamos ler o 21, o 22 e o 23. É o próprio Cristo falando. Olha o que ele diz. Pois é de dentro do coração dos homens que procedem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, a cobiça, a maldade, o engano, a devassidão, a inveja, a blasfêmia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. Procedem de onde? De fora? De dentro do meu e do seu coração, de dentro da minha e da sua mente. Tudo isso aqui que eu falei é a natureza pecaminosa atuando em nós, tá certo? Jesus ensina que o problema do ser humano não está apenas nas ações exteriores, mas no coração, ou seja, no centro dos seus desejos e intenções. E aí, meu amigo, se não for transformado pelo Espírito Santo, nós vamos produzir só coisas ruins. E como é que a gente faz essa mudança? Tem um ponto importante. Já estou caminhando para o final. Salmos 139. 139. Tem uma pessoa que sabe tudo, que nos conhece, que antes mesmo da coisa vir à nossa mente, ele já sabe. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer como Davi. Salmo 139, versos 23 e 24. Davi falou assim. É para mim e para você. Para você falar, para que eu também possa falar aqui no meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Isso, e acabou? Não. Ele implora agora. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Sabe o que Davi faz aqui? Ele reconhece que só Deus pode mudar o seu coração. Só Deus enxerga profundamente o coração e só Ele pode mudar as minhas ações, as minhas atitudes. E quando eu peço assim, e quando eu imploro para que Ele possa me sondar e possa ver se há aqui algum caminho mau, Ele faz uma promessa para mim. E eu encerro com este texto, com esta promessa que Deus faz para mim e para você nessa noite. Está em Ezequiel 36, 26 e 27, e eu encerro com este texto. Quando eu peço a Ele, sonda-me, Senhor, sonda o meu coração, vê aqui se há alguma coisa má, se há algum caminho bom, vê aqui. E Ele sonda, e Ele promete, e Ele cumpre. Mas eu quero parar aqui na promessa que Ele faz para mim e para você nessa noite. Em Ezequiel 36, a partir do 26 diz assim: dar-vos-ei coração novo, amém? E porei dentro de vós
espírito novo. Amém? Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos. Irmãos, o remédio para o coração enganoso é a ação do Espírito Santo em nossa vida. E a promessa de Deus para nós é que Ele quer colocar em nosso coração um novo coração. E vai tirar o coração de pedra e vai colocar um coração novo. Vai implantar o seu Espírito em nós, para que nós possamos andar nos seus estatutos e nas suas leis. Que a minha oração e a sua oração seja por esta ação do Espírito Santo em nossas vidas. Oremos. Amantíssimo Deus, ó Senhor, esse coração é enganoso, mas Tu o conheces e Tu queres mudá-lo. Basta que eu possa permitir que o Teu Espírito, que o Espírito Santo possa atuar poderosamente em nossos corações. Fica conosco, que nós possamos tirar este sábado para nos conectarmos contigo, para que Ele possa já ir mudando esse coração de pedra e implantar aqui uma nova criatura em Cristo Jesus. Fica conosco, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.